E você, já teve ou tem medo da morte? Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Graça e paz, queridos, tudo bem? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações de vídeos futuros, ok? Então, você já teve ou tem medo da morte? É muito comum encontrar pessoas que falam assim: eu não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa. Alguns outros afirmam categoricamente que não gostam nem de falar sobre o assunto. E você? Como você lida com esse assunto? É um assunto tão interessante, porque se você parar para pensar, e você já deve ter parado para pensar a respeito, todos nós vamos morrer um dia. Não é nenhum absurdo virar para você e falar claramente: olha, você vai morrer, hein? Isso realmente vai acontecer. Mas como a gente pode lidar com esse assunto de uma maneira prática e de uma maneira madura? Bem, a palavra de Deus nos dá algumas dicas com relação à morte e à vida após a morte. Vou citar 2 versos para a gente não se prolongar muito. O texto de Filipenses 1:21, Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E uma coisa está intimamente conectada à outra. Paulo está dizendo: eu vivo com Cristo e isso é a razão do meu viver, e por isso, ao morrer, eu vou viver uma vida melhor ainda do que a que eu já estou vivendo. Então, Paulo está afirmando para a gente que quem vive com Cristo, quando morre, está num lucro gigantesco, porque agora viverá para sempre com Jesus. Isso deve consolar o nosso coração, nós que temos Cristo e vivemos com Cristo. Um outro texto também de Paulo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai dizer que nós não devemos ser ignorantes acerca da morte, acerca daqueles que já dormem. Afinal de contas, quem é ignorante acerca da morte vive sem esperança. Quando tem que lidar com uma situação como essa, com a morte de alguém, de alguma pessoa próxima, ela não fica somente triste, o que seria normal, ela fica sem esperança. A pessoa sem esperança, ela não tem perspectiva nenhuma de uma vida após a morte. Se você tem medo da morte, ou já teve, você sabe bem que normalmente esse sentimento vem acompanhado de uma falta de compromisso verdadeiro com Cristo. Aqueles que caminham com Cristo, aqueles que andam com Jesus, não deveriam ter medo da morte. Afinal de contas, andam com Cristo em vida e andarão com Cristo para sempre na glória. Essa vai ser a sua realidade. Basta você abrir a sua vida e ser mais um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe.